Meus amigos, a situação do colombiano ponta esquerda, jogador do Liverpool, Luís Dias, está meio complexa, meio complicada. E eu não estou gostando nada do Barça, do Deco e nossa diretoria esportiva querer insistir, planejar a sua contratação para o clube culé. Luís Dias, meus amigos, vai ser o assunto do vídeo de hoje, a relação dele com o Barça, as polêmicas em volta dele, que tá acontecendo muito forte, tá? O Luís Dias tá a passos largos se encaminhando para se tornar um dos jogadores mais odiados aí do momento. E, bom, eu vou contextualizar aqui vocês, caso você esteja meio perdido do porquê. Eu acho que é quase impossível não saber porquê. Se você acompanha o Barça, acompanha o meios do futebol, você tá ligado o que tá acontecendo. Mas de qualquer coisa, mais de qualquer forma, né, qualquer coisa. Eita, a dicção hoje tá complicada. Eu vou contextualizar aqui vocês. Se caso seja a primeira vez que você esteja pisando aqui, sejam bem-vindos, eu sou o Peter, tá? Muito prazer. Cara, vamos lá. De novo, vamos relembrar aqui, né, a situação da fatalidade, da perda bem triste no futebol por parte do Diogo Jota, ex-atacante português do Liverpool. Diogo Jota jogou por alguns anos na mesma equipe, fez por muitos anos companhia de vestiário, de jogos, de viagens, de treino com o jogador Luís Dias. E no dia do seu atentado, na sua fatalidade, Luís Dias não fez nem sequer um post homenageando o ex-colega de trabalho, o ex-companheiro de equipe, o ex-colega mesmo. Não fez um post. Ao invés disso, ele foi para uma festa na Colômbia. Não sei dizer ao certo se foi no mesmo dia da fatalidade, se foi um dia depois da fatalidade, eu não faço ideia, tá? Não faço ideia. Mas o ponto é, Luís Dias não estava presente no funeral do seu ex-companheiro Diogo Jota. Cara, assim, cada pessoa, cada ser humano lida com uma perda, lida com o luto de forma diferente. Tem pessoas que vão sentir muito, vão expressar isso para outras pessoas. Como foi o caso do Rubem Neves, que era o melhor amigo do Luís Dias. Ele não conseguiu se conter as lágrimas no jogo do Al Hilal contra o Fluminense, depois na internet, no seu Instagram. Não conseguiu, ele não conseguiu se conter, ele se expressa. Existe esse tipo de pessoa que sofre assim de luto. Existem pessoas também que preferem, não é que preferem, mas que sofrem mais quieto, no canto delas, sem chamar muita atenção, que é um impacto tão grande que a pessoa não quer falar sobre aquilo. Eu não sei dizer se é o caso do Luís Dias, tá? Porque o fator festa, o fator ele está postando videozinho, dançando e tudo mais, é muito esquisito. Dá uma impressão negativíssima pro Luís Dias. E mesmo depois dessa polêmica toda, ele ainda não se pronunciou no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tá ligado? Então, o que acontece? A gente fica com a impressão e o julgamento que a gente tem aqui um dos jogadores mais mau caráteres do planeta. Mais antipáticos do mundo. Tá ligado? Uma falta de empatia bizarra. Diogo Jota, que pra quem não lembra, galera, ele foi um dos caras que mais se solidarizou com o Luís Dias, mostrou camisa e tudo mais, quando ele teve o pai sequestrado na Colômbia. Tá ligado? Eu vou deixar a foto aqui pra vocês, caso vocês não lembrem. Eu vou deixar aqui a fotinha. E o cara, porra, mano, não fez uma homenagem especial em relação a uma amiga até agora. É no mínimo estranho, gente. Muito, muito estranho. É no mínimo muito, muito estranho. E o que tudo isso tem a ver com o Barcelona? O Barcelona ainda está interessado em contratar o Luís Dias. Olha lá. Vamos ao post aqui do Fabrício Romano. Eu vou ler para vocês.
Os planos do Barça não mudaram. A intenção é tentar fazer uma nova abordagem por Luís Dias em breve. Dias entusiasmado com a mudança. Ele é o principal alvo do Barça como ponta, enquanto o FC Barcelona está ciente das difíceis negociações que terá pela frente entre os clubes, após 2 propostas já terem sido recusadas. Liverpool. Pelo amor de Deus, continue recusando as propostas. Eu já disse em shorts aqui do canal, no vídeo que eu fiz sobre o Nico Williams, que inclusive vocês gostaram muito do formato, que o Luís Dias não é a melhor opção técnica e nem financeiramente para a ponta esquerda do Barcelona. E também para a projeção de futuro. É um investimento muito alto num jogador que talvez não te renda 5 anos. Talvez, você não sabe como que vai ser o futuro, né? Mas o risco, ele existe, pois ele já tem 28 anos de idade. É o auge de um jogador. Na era de hoje, não é uma idade nada avançada. Olha o Salah aí jogando com 34 anos, que nem um maluco na ponta. Mas nem todo mundo é Salah. Nem todo mundo é o craque da bola como o Salah e tão longevo fisicamente quanto o Salah. O Luís Dias, inclusive, tem históricos de lesões muito grande. Então pagar 70 milhões de euros, 60 milhões de euros nesse cara, pra mim já não compensava por esses fatores. E ainda tem essa enorme chance, porque ele ainda não se pronunciou, de ser um grandíssimo antipático. Um grandíssimo babaca. A possibilidade, né? Porque ainda eu quero esperar ainda para ver se ele vai falar alguma coisa. Gente, não é possível. Todo mundo do plantel, basicamente, ali do Liverpool, estava com a sua humilde presença no velório do ex-companheiro, do ex-amigo, velho. Mano, isso aqui é questão de humanidade. E o Luís Dias tá quebrando o senso de humanidade aqui, irmão. Tá ligado? Só tem motivos pra ele não vir para o Barcelona. Tem até uma frase do Beckler, que é uma frase desgraçada até, velho, mas que ela é verdade quase sempre, se não faz sentido, o Barcelona faz. Em relação à contratação. E essa contratação não faz sentido. Financeiramente. Esportivamente, talvez. Futuramente. Midiaticamente. Enfim. E até esportivamente. Porque os números do Luís Dias não são tudo isso também não. Tá? E o seu nível de entrega. Bom, não é só o Barcelona que está interessado no Luís Dias, né? Há uma disputa aí também com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique que também perdeu o Musiala, né? Não, obviamente, meu Deus do céu, não a vida do Musiala, perdeu o Musiala para a próxima temporada, basicamente, porque ele teve uma lesão gravíssima no jogo contra o Paris Saint-Germain pelo Super Mundial, o pé dele ali, pra quem viu a cena grotesca, cara, tipo assim, pesada ali, né, forte, do pé dele virando ali um pouco pra trás, rompeu vários ligamentos do tornozelo e deve perder a temporada inteira. Pobre Musiala, né? Realmente uma grande frustração, porque ele estava voltando de lesão e já perde a temporada de novo. O Bayern está atrás de pontas e talvez meias, né? Pontas ou meias. Eu vi notícia que eles estariam de olho no Xavi Simons, vi notícias que eles estariam de olho no próprio Rodrigo do Real Madrid e também muito forte de olho no Luís Dias. Barcelona. Com todo carinho, deixa pro Bayern. Deixa o Luís Dias pro Bayern. O Barcelona, a nós como mídia, né, assim, o Barcelona como mídia, ele já tem tantas questões ali, aqui e tudo mais, chatas, que envolve o clube, que não precisamos dessa bomba, tá? O Barcelona não precisa dessa bomba do Luís Dias. Tanto financeiramente, quanto esportivamente, quanto, enfim, de projeção, né, futuramente, midiaticamente, não precisa. Tem outras opções no mercado tão interessantes quanto o Luís Dias. Inclusive, o Barcelona basicamente confirmou a compra de um jovem garoto, né, de 19 anos, sueco, lá do Copenhagen. Deixa eu lembrar o nome dele certinho. É o Ronny, né? É Ronny Badgil, eu não lembro, a pronúncia do segundo nome dele é meio complicada, mas é o Ronny. O Barça basicamente confirmou a contratação dele por 2 milhões de euros. Claro, ele vai vir para ser um reserva, é um ponta direita canhoto, eu já vi alguns highlights dele, talvez eu vou trazer vídeos sobre
É muito interessante. E assim, nas mãos do Flick ele pode ter um potencial evolutivo muito interessante. A gente vai ver como vai ser na prática. Eu entendo que o Barça queira trazer alguém de mais peso. Eu até acho que deva trazer alguém para a ponta esquerda, de preferência um destro. Mas não precisa ser o Luiz Dias. Não precisa ser o Luiz Dias. Tem outras opções, né? Eu não sei se a Juventus liberaria o Yildiz mais barato. Ele tá super valorizado com o Super Mundial que ele fez. Mas é mais novo, tem números parecidos, enfim, é mais talentoso na minha visão. O Lookman, pra mim, também é uma opção melhor do que o Luiz Dias, por outros contextos de número, enfim, de preço, de projeção. É um ano mais novo ainda do que o Luiz Dias. Tem outras opções. Por favor, Barcelona, pense com cuidado. É isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quero saber a sua opinião aí, comente e vamos torcer para que o Barça faça a melhor escolha.